Fala galera, sejam muito bem-vindos a um vídeo especial. Hoje eu vou abordar uma temática que está sendo largamente discutida nas redes sociais, principalmente no Twitter, que é se o Superman novo do James Gunn vai ser lucrativo, se ele precisa ser lucrativo e qual valor ele precisa ter para se tornar lucrativo. Eu digo isso porque eu tô vendo muita desinformação, muita coisa errada rolando por aí e eu queria dar uma explicada nesse assunto para vocês. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings, só explicando pra vocês que eu tô vendo muita coisa bastante errada na internet. São duas informações diferentes, o orçamento do filme e quanto um filme precisa fazer pra se tornar lucrativo. Eu sei que quem acompanha o canal pode achar isso bem óbvio, afinal já fazem 9 anos que eu tenho um quadro aqui, né, que se chama Clube da Bilheteria, 9 anos, então já foram muitas edições, eu acho que eu já fiz mais de 400 vídeos em cima dessa temática, então é um assunto que eu tento dominar, eu tento pesquisar bastante a respeito, e é óbvio que não é uma ciência exata, não existe um número cravado para um filme se tornar lucrativo ou não, só explicando que não é o orçamento do filme. Eu tô vendo muita gente comemorando que o Superman chegou a 407 milhões de dólares, mais ou menos, 410 milhões, e ele custou somente 225. Então, não é assim que funciona, o filme não deu quase 200 milhões de lucro, porque ele fez 200 milhões a mais do que o seu orçamento, porque um filme precisa fazer muito mais do que o seu orçamento para se tornar lucrativo. E não só isso, né? Eu tô vendo muitas pessoas que não sabem muita coisa a respeito do assunto fazendo postagens dizendo, falaram que o filme ia ser um fracasso, o filme custou 225 e já chega a 400, falaram que o filme ia fracassar, riam à toa, né? Coisas nesse sentido, muitas e muitas postagens, eu imagino que muitos de vocês já viram essa discussão, ainda mais no campo minado que virou, né, falar de filmes da DC, porque você tem os fãs do Zack Snyder atacando os fãs do James Gunn, né, dessa nova versão aí, e os fãs do James Gunn atacando a versão do Zack Snyder, e eu devo ser sincero pra vocês, nenhum dos dois, se a gente fizer uma análise mais aprofundada, a versão do Zack Snyder também não se pagou. Eu tô vendo muita gente falando, Homem de Aço foi extremamente lucrativo e agora vocês estão comemorando o resultado do Superman. O Homem de Aço também não foi extremamente lucrativo. Se você fizer uma análise mais criteriosa, o Homem de Aço também perdeu dinheiro, né? Se você levar em consideração somente o que foi feito ali nas salas de cinema, o Homem de Aço não trouxe um lucro para a Warner também, então os dois estão mais ou menos no mesmo barco, eles estão tendo performances muito semelhantes e eles tiveram orçamentos praticamente idênticos. E agora dando uma resumida para vocês em como funciona, né, para você dizer que um filme é lucrativo. Primeiro você tem que levar em consideração o orçamento e o orçamento de marketing de um filme, então você pega esses dois orçamentos, você soma os dois, obviamente, e aí você pega a bilheteria mundial, só que você tem algumas nuances para você analisar também, porque nos Estados Unidos o estúdio fica com uma parte, na Europa e no restante do mundo o estúdio fica com uma parte um pouco menor, e em território chinês o estúdio fica com uma parte muito menor do que nos outros territórios. E por que isso? Porque, né, basta usar também um raciocínio meio lógico, você não tá indo na Disney assistir o filme, certo? Né, ou na Warner, se você vai assistir o filme do Superman, você não tá indo lá no estúdio, né, batendo na porta falando, ô, David Zaslav, deixa eu entrar aí pra assistir o filme? Não, você vai numa sala de cinema, você vai numa rede de cinema, né, no caso Cinemark, Cinépolis e etc, e você paga pra essa rede de cinema pra assistir o filme. Então, a rede de cinema pega aquele valor do seu ingresso e repassa uma parte pro estúdio. Óbvio que isso numa operação bem complexa, com uma logística muito grande, mas é basicamente isso que acontece. Em território americano, os filmes costumam ficar com cerca de 55% do valor arrecadado nas bilheterias, então 45% vai para salas de cinema.
Óbvio que esse valor flutua muito. A Disney, né, foi muito criticada na época dos lançamentos ali de Star Wars, porque ela queria negociar uma porcentagem de até 70% para ela, falando assim, ó, eu fico com 70, você fica com 30, senão você não vai transmitir Star Wars. Isso aconteceu, se não me engano, no episódio 8, Os Últimos Jedi, né? Então teve essa negociação mais agressiva, mas vamos dizer que na média os estúdios ficam com 55% do valor arrecadado em território americano. No resto do mundo, cerca de 45%, né, porque você está num mercado internacional, que é um pouco mais complexo, e no mercado chinês, cerca de 25%, porque o governo chinês fica com metade do valor, e aí a outra metade é distribuída entre a sala de cinema e o estúdio. Então, só, né, para trazer o vídeo mais completo possível para vocês, eu decidi fazer um cálculo do Superman atualmente e também o cálculo de quanto o Superman precisa fazer para chegar, né, nesse ponto de break-even que eu sempre falo no canal. Talvez vocês que estão assistindo esse vídeo não acompanhem com frequência, né, o meu quadro Clube da Bilheteria, que eu solto todo domingo. Então, se vocês não acompanham, sigam aqui no canal. Mas aqui eu fiz, né, mais ou menos um passo a passo para mostrar para vocês. A gente tem aqui, ó, produção 225 milhões, marketing 150 milhões. Lembrando que tem reports aí que o marketing do filme foi de quase 200 milhões, mas eu tô sendo um pouco mais otimista pro lado do Superman. Lembrando também que essa questão do marketing é muito mais complexa. Talvez o estúdio faça alguma conta criativa para aumentar o valor do marketing ou até para diminuir o valor do marketing. Depende se eles querem que o filme dê lucro ou não, se eles querem repassar uma participação ali para o diretor, se eles querem ou se eles querem evitar, né, esse repasse, eles podem fingir que gastaram um pouco mais, fazem aquela matemática criativa que é muito famosa entre os estúdios. E aí a gente avança para o mercado chinês do Superman, como eu falei para vocês, o resultado foi praticamente zero até o momento, então eu coloquei aqui mais ou menos 10 milhões de dólares na China, que seria o equivalente a uns 2 milhões e meio de dólares de lucro para Warner, né? Então a China está sendo um desastre completo para o filme do Superman. No mercado internacional, o filme fez cerca de 171 milhões até o momento, então daria uns 76,95 milhões de dólares, considerando os 45%. No mercado norte-americano, o filme fez 236 milhões, então ficaria cerca de 130 milhões para Warner. E quando eu digo Warner e seus parceiros, que seria outra conta que a gente tem que levar em consideração, quem financiou o filme, né? Geralmente a Warner, ela usa cofinanciamento com produtoras, etc, mas isso não vem ao caso no vídeo de hoje. Então 130 milhões, o que daria um total de 210 milhões de dólares. Então a Warner recebeu 210 milhões para distribuir entre as pessoas ali que financiaram o filme, só que 210 é muito abaixo do orçamento, então até o momento atual, eu diria pelo menos que o filme está dando um prejuízo de mais de 100 milhões de dólares, o filme vai continuar trazendo dinheiro, mas não é só o filme adicionar mais 165 milhões, porque vocês têm que lembrar que o filme vai continuar dividindo o que vai entrar nas salas de cinema com as redes ali, não vai ficar tudo para o estúdio. Então, quanto esse filme precisaria fazer mais ou menos para se tornar lucrativo? Na minha opinião, esse filme precisa entre 700 e 750 milhões de dólares para bater o seu ponto de break-even, ou seja, para ele começar a se tornar lucrativo. Eu, inclusive, fiz a conta aqui para mostrar para vocês. O filme teria que trazer em torno de 235 milhões nos Estados Unidos, 145 milhões ao redor do mundo, 6 milhões na China, para um total de 386 milhões de dólares, que trariam um lucro pequeno ali de cerca de 11 milhões. Então, para dar um lucro de um pouquinho mais de 10 milhões de dólares, na minha opinião, o filme precisaria fazer 750 milhões de dólares. Lembrando que com o mesmo orçamento, o Homem de Aço não fez isso. O Homem de Aço fez 670 milhões. Então, nessa discussão entre as pessoas que estão a favor do Zack Snyder, a favor do James Gunn, elas não têm muito que ficar tacando pedra uma nas outras, porque os dois filmes provavelmente vão ter resultados bem semelhantes. Eu, inclusive, fiz aqui, ó, eu atualizei um quadro, eu fiz uma previsão, né, de um quadro que eu trago para muitos filmes, e normalmente quando um filme, né, tá nessa etapa que o Superman tá, então se a gente pegar e expandir o resultado do filme, provavelmente ele vai chegar
entre 650 e 700 milhões de dólares. Então eu estendi um pouquinho para baixo, né, colocando quedas ali mais ou menos no mesmo padrão que a gente já viu em outros filmes. Como eu disse, eu faço esse quadro há bastante tempo, não é uma ciência exata, então pode ser que o filme dispare com a chegada de Quarteto Fantástico, talvez as pessoas vão ver Quarteto Fantástico, vão ficar com vontade de ver Superman de novo, não dá para adivinhar como isso vai ser, mas se a gente fizer uma previsão, o filme deve chegar em torno de 650 até 700, ficando em pé de igualdade com O Homem de Aço. Então os dois filmes estão tendo performances muito semelhantes, nenhum deles foi extremamente lucrativo, né? E a gente tem que considerar que hoje os estúdios não dependem somente das salas de cinema, existem muitas formas da pessoa comprar para assistir em VOD, né? Quando o filme sai da sala de cinema, você pode alugar, você pode comprar, né, de formas digitais, e depois disso o filme vai para HBO Max, provavelmente, né, vai para um grande serviço de streaming. A gente não sabe também qual vai ser o efeito positivo desse filme chegando a essa plataforma. Então eu diria que o filme não tá em maus lençóis, assim como O Homem de Aço deu origem para um universo cinematográfico, a mesma coisa vai acontecer com esse filme do Superman. Óbvio que em dois períodos muito diferentes. Eu acho que o Superman fez é um pouco mais impressionante do que o Homem de Aço fez, considerando o momento dos filmes de super-herói. Naquela época, os filmes estavam bombando, a gente estava vendo Os Vingadores, a gente estava vendo muito filme grande chegando, enquanto agora, né, parece que todos os filmes da Marvel estão fazendo abaixo dos 500 milhões, então conseguir chegar nessa marca de 650, 700 milhões pode não ser aquele resultado maravilhoso, mas eu acho que é mais do que Homem de Aço fez com um orçamento semelhante. E você pode usar como argumento a questão da inflação, o que é justo, mas se você inflacionar o valor do ingresso, você tem que inflacionar também o orçamento, e aí o filme teve um orçamento ainda maior, porque lembrando que os dois filmes tiveram basicamente o mesmo orçamento. E pessoal, antes de mais nada, eu queria falar com vocês rapidamente a respeito do NordVPN. NordVPN é uma plataforma muito boa, né? Um VPN, o melhor que eu já utilizei. Eu inclusive li um relatório a respeito dos VPNs, eu não me lembro onde que eles colocam aqui, mas no site lá eu consigo ver. É um relatório bem grande comparando o NordVPN com os concorrentes. Eu falei, bom, deixa eu ver, a minha experiência é que é o melhor, mas eu fui pegar um relatório feito por uma empresa terceirizada e ganhou, né, como o melhor VPN em várias formas diferentes. Então vale muito a pena, né? Ó, uma das VPNs mais rápidas do mundo, proteja até 10 dispositivos com uma única conta, ajude a evitar phishing, golpes e malware, e você economiza 70% na proteção contra ameaças e tem garantia de reembolso de 30 dias, né? Então tem muitos benefícios também, eu consigo mandar arquivo do celular para o computador de forma muito rápida, eu tiro muitas fotos, né, para o meu trabalho, e é uma forma muito boa de você mandar bem rápido de um para o outro, né, os melhores benefícios, e assim por diante. E aqui os preços, né, ó, assine o NordVPN, os preços também muito convidativos, ó, R$ 9,90 por mês, 70% de desconto no plano básico, o plano Plus R$ 12,90 e o plano completo R$ 15,90 por mês. Né? Também aqui muitas garantias, 1 tera de armazenamento na nuvem e assim por diante. Então eu recomendo muito que vocês deem uma olhadinha no NordVPN, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então é isso, como eu disse para vocês, o vídeo de hoje não é uma crítica ao filme do Superman, não é uma crítica ao filme Homem de Aço, mas eu queria trazer essa informação para vocês porque eu realmente não tô conseguindo nem contar quantos posts eu já vi com desinformação completa envolvendo esse assunto. Então, até o momento, Superman não está sendo lucrativo. Se você é daqueles que está falando que o filme está sendo lucrativo, você está enganado. O filme não precisa só bater o seu orçamento. E se você está falando que o filme não está sendo lucrativo enquanto O Homem de Aço foi, você também está bem enganado. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês. Digam aqui nos comentários o que vocês acham, né, que Superman vai fazer até o final da sua corrida e acompanhem o Clube da Bilheteria todo domingo. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.